Bom dia, eu sou Rogério Conde. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho de 2016. Começamos agora nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo o vereador e pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella, e um médico radiologista, diretor da clínica Multimagem, o Dr. José Carlos Clemente. Sejam todos bem-vindos. Vereador Júnior Bozella, Dr. Clemente, prazer ter vocês aqui no nosso Bom Dia Baixada. Vamos acompanhar algumas notícias. A Lava Jato deu cria e está se espalhando pelo país. O que se comenta é que logo chegará em governadores e prefeitos de diversos estados, incluindo São Paulo. Os resultados das investigações têm preocupado políticos de todo o Brasil. De todos os nomes anteriormente cotados para a eleição nacional de 2018, restam pouquíssimos imunes. O fato já começa a desenhar um novo cenário nas próximas eleições municipais e presidenciais. O Ministério Público Federal concluiu que o avião acidentado no qual morreu o candidato à presidência Eduardo Campos, do PSB, pertence ao empresário João Carlos Lira de Melo Filho. Ele também havia pagado propina da empresa Camargo Correia para Campos e o senador Fernando Bezerra Coelho, também do PSB. A construtora OAS também é mencionada no inquérito. Teria repassado 18 milhões de reais à empresa. Câmara Vasconcelos, locação e terraplenagem, a fim de dissimular o dinheiro usado na compra do avião e pagar dívidas de campanha de Eduardo Campos. Senhores, duas notas que de alguma forma influenciam no cenário nacional político para o próximo processo eleitoral. No caso do avião, que infelizmente houve aquele acidente e que o Eduardo Campos faleceu, que era um homem muito bem cotado, estava muito bem nas pesquisas, era um expoente político e essa situação toda, depois de investigação, está começando a esbarrar em nomes importantes do PSB e do Estado também. Júnior Bozella, você como um vereador vicentino, nós temos hoje no PSB, o PSB sempre teve uma grande influência em São Vicente, através do vice-governador Márcio França, que foi prefeito durante 2 mandatos, depois uma sucessão de governos do PSB. Você acha que essa situação toda pode, de alguma forma, chegar até o vice-governador e ao PSB do Estado de São Paulo? Bom, primeiramente, meu bom dia a todos, agradecer mais uma vez o convite, poder participar aqui do Bom Dia Baixada, cumprimentar o médico, Dr. Clemente, um grande amigo, você, Rogério. A gente fica sempre perguntando qual que será o final da Lava Jato, né? Aonde que isso vai acabar, aonde que vai chegar e qual que será a cereja do bolo, né? A Lava Jato parece que não tem fim. A própria nota, né, doutor Clemente, parece que poucos estão ficando imunes, né? Ela está cada vez chegando a mais políticos, né, Júnior? Exatamente. E assim, eu acho que terão desdobramentos ainda ferrenhos. Infelizmente, a gente acaba... ninguém está aqui para pré-julgar, né? A justiça no país está aí para isso, a Polícia Federal tem cumprido o seu papel, tem feito as suas ações, as instituições têm se mostrado de forma bastante independente, isso é bom para o processo democrático e a gente acredita que figuras importantes, no caso aí citado o Eduardo Campos, que todos tinham como, né, um ícone na política, uma renovação, um expoente, que talvez não tivesse absolutamente nada que viesse macular a sua imagem, hoje não está mais aí entre nós para poder se defender, mas já há comprovações de um grande esquema orquestrado e operado pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, na ordem de 600 milhões de reais. Então, nós temos expoentes realmente do PSB no estado de São Paulo, lá em São Vicente. A gente espera que as investigações sejam aprofundadas e que a verdade venha à tona o quanto antes, né? Porque a população precisa saber. E hoje
a gente tem esse diferencial, porque a mídia, as redes sociais têm favorecido, têm contribuído para desmistificar e desmascarar esses corruptos e bandidos que operam na política e muitas das vezes se fazem de inocentes, se fazem de santo, acusam as pessoas, apontam os dedos, né, de forma incorreta, atiram as pedras, mas esquecem de olhar para o próprio rabo. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso, porque as eleições virão. E o povo não é mais bobo, o povo precisa saber quem é que opera, quem que orquestra esses esquemas escandalosos e que acaba, de certa forma, comprometendo a atividade pública, a atividade política. E eu acho que esse é o grande desafio dessa eleição de 2016 e de 2018. Separar o joio do trigo. Você vê que o PT ontem sofreu também uma invasão, no sentido de uma operação da Polícia Federal, recolher documentos, a prisão do próprio Paulo Bernardo, o ex-ministro, um homem importante no governo. Então, são essas questões que têm servido de forma muito útil e importante para esclarecer todo o eleitor e o cidadão que vai às urnas em 2016 e também em 2018. Votar, existe sim luz no fim do túnel e separar o joio do trigo. Quem não presta, quem está envolvido em escândalo, a gente tem que tirar e deixar bem longe das urnas. Muito bem. Doutor Clemente, o senhor como um profissional da medicina, mas é um ator político importante na cidade, na região também, sempre muito engajado, sempre defendendo sua consciência. Eu lembro já de outros momentos em que nós mesmos militamos juntos e tudo, eu sei do seu engajamento e da sua preocupação com o bem-estar da sociedade. Como um ator político, não como um médico, apesar que não dá para separar, mas como é que o senhor está enxergando essa situação toda? Nas ruas está havendo também muita revolta, as pessoas... Haja vista as situações que a gente andou vendo por aí em restaurantes, em avião e tudo isso, os políticos de uma forma geral sendo taxados, né, como todos sendo colocados no mesmo balaio. Queria saber do senhor como o senhor está vendo esse novo processo político que se avizinha. Eu vejo muito parecidamente com o que o Júnior falou aí. Olha, Rogério, quase que todos os partidos estão comprometidos. E, às vezes, algumas pessoas do partido, embora outras pessoas importantes não estejam. Então, eu acho que, na verdade, o povo brasileiro já estava caminhando para isso. É votar para a pessoa e não para o partido. Embora o PT tivesse um aspecto um pouco distinto. Sou petista, não importa quem está lá, eu vou votar. Mas nos demais partidos, eu acho que já estava acontecendo isso. Quer dizer, vou votar para fulano de tal, porque o cara é bom. Não importa se ele está num partido pouco expressivo ou muito expressivo. Então, eu acho que isso vai ser um aspecto muito importante nas próximas eleições. Votar para o candidato e não para o partido. Porque se você olhar, quase todos estão comprometidos. Até na delação aí, até a Marina está no bolo. Porque ela pediu, segundo o delator, para que realmente, não diretamente, mas indiretamente através de um mensageiro, para que pudesse dar um dinheiro de campanha que, na verdade, sabidamente era um dinheiro desviado. Então, até a Marina está comprometida de certa forma. Nós falamos do Eduardo Cunha, do Eduardo Campos, que também, até então, sabidamente era uma pessoa importante dentro do partido, um governador de estado e inocente, e hoje a gente vê que as comprovações são no sentido contrário. Então, eu vejo que vai atingir outros partidos, outras figuras importantes. E vou dizer mais, eu acho até que dentro do PT a coisa vai caminhar em direção ao Lula. Eu não tenho dúvida. Está chegando muito perto. E eu acho que em algum momento aí, lá para outubro, novembro, se não acontecer isso antes, vai acabar acontecendo. Ou seja, aquelas figuras importantes, que foi o caso do Lula, um presidente da República, ou de um José Dirceu, que hoje está preso. Nós já tivemos recentemente o Sarney também aparecendo. Então, eu acho que vai ser difícil escapar. Qual será a cereja do bolo da Lava Jato? Ou as cerejas do bolo da Lava Jato. Mas então a questão, pelo que nós estamos conversando aqui, a questão ideológica, partidária, eu acho que tende, num primeiro momento no país, a sumir, né? A não existir mais. Eu acho que sim. É o caso, por exemplo, uma pessoa... Vamos imaginar São Vicente mesmo.
a pessoa que está lá em São Vicente ou Santos. Nós conhecemos as pessoas aqui muito mais próximas. Então, eu diria, quem está próximo aqui, seja Santos, seja São Vicente, ou cidades, realmente, até que seja ofertada alguma denúncia, alguma coisa, não, eu sou amigo de fulano de tal, ou ele é mais próximo de mim, ele é uma pessoa boa, tal. Eu acho que tende a ser realmente individualizado. Talvez, por exemplo, uma pessoa que futuramente, se for confirmada a candidatura do Júnior, por exemplo, vai falar assim, não, o cara é legal, tudo, ele fez muita coisa para o São Vicente, talvez não saiba nem o partido que ele está. Vai muito na figura. Vai muito na figura. Há uma tendência muito forte hoje, realmente, do eleitor escolher o candidato. Antigamente as pessoas se preocupavam, olha, que partido que está ou não. Eu acho que uma questão ideológica, se é de esquerda, uma se questão é de ideológica. direita. É evidente, o processo eleitoral é necessário que a pessoa esteja afiliada a algum partido político para poder disputar a eleição. Né? No Brasil, né? Exato. Porque em outros países você pode até ter a candidatura individual. Pode. Você, nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você é uma democracia a tal ponto que eu posso querer me candidatar independente de partido. E lá também tem muito mais partidos do que no Brasil, né? Apesar de ter os democratas, né, e os republicanos, mas na verdade lá nos Estados Unidos tem mais de 50 partidos políticos, né? Que há 2 partidos que acabam polarizando a disputa. Isso é interessante. Mas no processo eleitoral brasileiro, a pessoa estar filiada a um partido é uma exigência, é uma necessidade, está dentro da lei e com essa configuração hoje, você sempre acaba taxando os partidos políticos. É evidente que o PT hoje enfrenta um problema muito mais acirrado, acentuado com relação a essas questões de corrupção, enfim, envolvendo a Lava Jato, etc. E as suas grandes figuras, suas grandes lideranças nacional. Agora, os outros partidos também, todos eles acabam você vê que está respingando a Lava Jato na própria rede de sustentabilidade, através da Marina Silva, o próprio dos democratas, o PSDB, enfim, o PSB agora. Agora, não é todo mundo que pertence, no próprio PT, tem muita gente boa dentro do PT, a gente não pode também comprometer, acusar e generalizar. Existe gente boa dentro de cada partido, e tem muita gente ruim. Agora, cabe ao eleitor analisar. Essa é uma eleição diferenciada justamente por isso. Há um exercício da democracia no sentido de você ouvir, conhecer a vida pregressa do candidato e tentar separar ele da questão ideológica partidária, porque há necessidade dele estar filiado num determinado partido, porém ele não necessariamente compactue, né, com as atividades ilícitas que aquele partido a nível nacional muitas das vezes cometeu, o seu diretório nacional no seu esquema de corrupção para favorecer um aparelhamento político e um plano de poder. Então tem gente que se filia, é candidato a vereador, eventualmente tem muita gente dentro do PSB, né, que agora é o último partido que está arrolado no escândalo de corrupção, que se filiou no partido. Ontem mesmo eu estava numa reunião em São Vicente, conheci uma pré-candidata a vereadora para o Santos, do Partido Socialista Brasileiro, que se filiou no partido, enfim, por conhecer o presidente municipal, que é uma grande figura, inclusive, um vereador da cidade, que não tem nada que deponha contra a imagem dele, que desabone. Então, nós estamos falando de um partido envolvido num escândalo de desvio de 600 milhões de reais, que envolve as figuras macros, as figuras nacionais, porém, as figuras a nível municipal nada tem a ver com esse esquema de corrupção. Então, é importante a gente explicar para o telespectador, a oportunidade de vir à televisão nos dá essa chance, de mostrar que não necessariamente a figura política ali, o agente político ou o candidato que se filiou a uma determinada agremiação tem alguma coisa a ver com o esquema de corrupção que envolve o partido XYZ. Até porque, principalmente no processo em âmbito municipal, você conhece mais, né, os candidatos, você tem, diferente daqueles de âmbito estadual, federal, onde eles têm uma tradição no partido, são figuras já antigas, de tradição no partido, e no processo no âmbito municipal é uma coisa mais objetiva. Os coronéis da política. Para resolver um problema pontual. Mas nós vamos precisar ir para um breve intervalo, só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada e agora vamos conferir algumas notícias da região. Interditado por problemas estruturais, o deck do pescador em São Vicente está em estado de calamidade. A denúncia foi feita por um comerciante que afirma que até os cabos de energia foram furtados no local, deixando um dos principais pontos turísticos da cidade às escuras. O local virou abrigo para sem-tetos e usuários de drogas.
Ao perceber a queda no movimento, taxistas de Santos começam a se mobilizar para combater a atuação do Uber, que é visto como transporte clandestino na cidade. Uma das iniciativas é alertar os passageiros sobre os perigos de utilizar o aplicativo. Hoje, a partir das 9 horas, a categoria pretende reunir os motoristas legalizados para doar sangue na Santa Casa de Santos. A iniciativa é do Sindicato dos Taxistas de Santos, que afirma já ter registrado uma diminuição entre 20% e 25% no número de corridas. Bom, duas notas também interessantes. Primeiro, eu queria comentar sobre essa questão, que eu acho que é um assunto típico da sociedade moderna, né? A sociedade dinâmica, a sociedade é mutante, e a questão, por exemplo, do Uber, doutor Clemente. Que isso já vem, a gente parece que ia falar mais do mesmo, mas não é um problema que tem acontecido. Eu acho que, na minha opinião pessoal, as ferramentas de tecnologia, elas vêm para ajudar no desenvolvimento da sociedade, tudo, para auxiliar, mas existem agora alguns entraves e em várias cidades esse aplicativo foi autorizado, outras não. Como é que o senhor enxerga essa situação do Uber? Eu também vejo como um processo inevitável. Eu acho que isso aí não tem volta, assim como várias coisas na vida moderna mudou e não tem volta, mas também não acredito. Esse 20%, 25% de redução também deve ser um pouco a crise, ou talvez quase tudo a crise. A crise, ela bateu realmente em todos os setores da economia, até na área da saúde ela bateu, e o índice é mais ou menos esse mesmo. Então, eu acredito que isso é um aspecto importante. Muito disso é a crise e é jogado como se fosse do Uber. Tem um outro aspecto também que eu acho importante. O táxi em Santos é caro proporcionalmente a outras cidades. Se você vai para o quilômetro rodado. O quilômetro rodado, assim, a própria bandeira, a bandeirada que eles chamam, que já começa com um valor alto. O quilômetro rodado é caro se você comparar com muitas cidades do Brasil, até de fora. Você vai comparar, por exemplo, com Buenos Aires. É extremamente caro. Se for comparar com o Rio de Janeiro é muito mais barato. Muito mais barato. Então é o seguinte, tem esses aspectos também, é preciso rever esse posicionamento. Numa época de crise, você também tem que ajustar. Você faz isso na sua empresa, o Júnior da mesma forma, e eu até na minha empresa. Vamos ajustar valores. E imaginar que vai ter sempre um concorrente, porque vai ter na sua área, na dele, na minha. E é importante também para valorizar, para o taxista também, aperfeiçoar o seu trabalho, senão você não seu melhora. Equipamento, o seu carro, exatamente dar isso. Um conforto a mais. Mas faz parte da sociedade isso, né, Júnior? E essa questão de aperfeiçoar o serviço é um grande desafio. Claro. Talvez, lógico, a gente tem todo o respeito à categoria, aos taxistas, né? Há quantos anos, né? Fazendo o serviço, enfim, estão no mercado. É evidente, com a chegada da tecnologia, isso não é uma prerrogativa da cidade de Santos. A gente tem acompanhado o que tem acontecido nas grandes capitais do mundo. Né? Não é só na capital, é São Paulo, enfim, mas... E o Uber, ele é presente e tem outras ferramentas de tecnologia, outros aplicativos também que já são concorrentes ao próprio Uber. Né? Que o Uber é uma referência porque foi a primeira ferramenta que surgiu. Hoje acho que já tem uns são parênteses, Júnior. E não tem o Uber hoje só no táxi, ou seja, em elemento móvel. Agora começou na aviação também. Não, e tem na construção civil agora. Esse eu não estou sabendo. Essa tem Uber na construção civil. Pô, então eu vou protestar. Mas são os avanços da tecnologia. Agora, o que precisa são os municípios se adequarem a essa realidade, né? De alguma forma buscar tentar regulamentar o serviço, para que não haja também nenhuma maneira de prejudicar a categoria dos taxistas. Mas é importante porque a população ela tem o direito de ir e vir. Essa é a grande discussão, de fazer a opção, de escolher. E muitas das vezes... procurar o que é melhor para ela, eu particularmente, eu já peguei táxi, realmente o táxi na cidade de Santos é um pouco acima do valor, e o Uber acaba oferecendo um número menor, né, mais atrativo, né, com relação à questão financeira. Mas também aquela questão de você receber um tratamento. Não são todos que conseguem tratar você adequadamente. O Uber tem esse diferencial. Eu uma vez peguei um táxi, eu saí do Porto de Santos
E na verdade o motorista ali, é um caso isolado, espero que seja, ele me deixou, como eu moro em São Vicente, ele me deixou na divisa, ele não quis atravessar. Eu com as malas no carro e tal, e eu pedi a gentileza, porque eu ficava a 2 quarteirões à frente, e de uma forma muito grosseira, né? O motorista acabou parando exatamente na divisa e não quis. Eu tive que descer com as malas na mão e caminhar. É evidente, isso, eu estou dando um exemplo do que o usuário, às vezes, muitas das vezes, acaba sofrendo no seu dia a dia, com, às vezes, o tratamento não adequado, né, ao serviço que ele está pagando, né? E o consumidor, ele quer ser bem tratado, né? Então, isso é bom, de certa forma, para valorizar, né, o serviço do taxista e ele se adequar e melhorar. Como na capital São Paulo, muitos taxistas agora estão prestando um serviço de alta qualidade, por causa da concorrência do aplicativo. Agora melhorou muito. Melhorou. Né, e procurando fidelizar o cliente, então carregador para celular, revistas, alguns já têm televisãozinha, os taxistas também. Então, até tablet eles estão fornecendo. Tablet, você está precisando. Mas vamos falar agora, vamos sair da tecnologia e vamos voltar aos fatos concretos e aos pontos, por exemplo, me chamou a atenção, vereador, o que está acontecendo com o DEC em São Vicente? O munícipe reclamando que está abandonado, é assim mesmo? É um desafio. Eu na semana retrasada, eu fiz uma comissão especial de vereadores lá na Câmara Municipal, porque me chamou a atenção, eu acompanhei muito bem em 2013 e 2014 os recursos da verba Haddad, a forma como eles foram aplicados, como eles foram direcionados, e estamos fiscalizando, só para o telespectador compreender, o município de São Vicente é um município instância e a verba Haddad, ela é um direito que todos os municípios, instâncias, recebem do governo do estado anualmente. Santos, por exemplo, tem algo em torno de 30 milhões, porque é de acordo com a receita proporcional. E São Vicente tem algo em torno de 10 milhões de reais. Em 2013, 2014, o recurso foi aplicado, nós fizemos a indicação, lutamos junto com o governador Geraldo Alckmin. Por exemplo, a Praça da Biquinha, ela está lá em curso, está parada por causa de uma adequação de projeto e não por falta de dinheiro, porque o dinheiro que foi aplicado na reforma da Praça da Biquinha é da verba Haddad. Então foi um trabalho nosso junto ao governo do estado. Como as pavimentações da Ilha Porchá, a pavimentação da Alcides de Araújo do canal do Catiapuã, o dinheiro para urbanizar a orla do Itararé entre a Presidente Wilson e o Ilha Porchá. E eu descobri, trabalhando, fiscalizando, que esse é o papel do legislador, do vereador, que não é executar a obra. O vereador, ele cria as leis, fiscaliza as ações do Poder Executivo. E lá eu convoquei na Câmara Municipal o secretário de Obras e o secretário de Gestão, porque me chamou a atenção essa questão da reforma, do abandono do deck de pesca do pescador, que realmente está abandonado, é mais um equipamento público lá em São Vicente, é mais uma ponta com relação ao turismo da cidade. Turístico, importante. Que tá deteriorado, que está abandonado, e nós temos esse recurso da verba Haddad, que pode ser aplicado para fazer a reforma desse aparelho que é importante ali para a sociedade. Agora, nós descobrimos que a verba Haddad de 2015 não houve a otimização do recurso. Isso eu descobri lá, atuando na Câmara Municipal. É uma cidade cheia de problemas e dificuldades, como São Vicente, não pode se dar o luxo de não receber a verba Haddad de 2015 por uma falta de relação, por um erro administrativo, por atrasar a entrega de um projeto. Mas o que eu estou levantando, e nós estamos apurando, é que houve a entrega do projeto. Inclusive, nós precisamos inserir o deck do pescador para fazer a reforma, para receber esse recurso, para que a obra realmente saia do papel. Então, nós estamos negociando com o governo do estado, pedir uma audiência já na Casa Civil, para que a gente possa salvar esse recurso da verba Haddad de 2015. Quer dizer, em São Vicente, em 2012, 2011, 2010, 2009... todo o recurso da verba Haddad, que é para essas obras importantes que a gente está citando, como a obra do Teatro Municipal, que há anos está abandonada na cidade, que era uma obra de 2007, que era para ter sido entregue, o dinheiro veio. E também não adianta o recurso da verba vir e você, o gestor, o prefeito à época, não cumprir com a sua obrigação, fazer com que a obra seja entregue e o convênio concluído. Então, São Vicente perdeu todos esses recursos da verba Haddad, na verdade não perdeu. O dinheiro veio, entrou nos cofres da prefeitura e serviu para pagar outras questões, como entidades, cargos em comissão, prédios alugados, e nenhuma obra foi concluída, foi entregue. É triste, eu estou apurando isso lá na Câmara, estou denunciando. Quer dizer, hoje a cidade tem que devolver todo esse recurso da verba Haddad desses anos que se passaram, com juros e correção monetária, e a cidade entra no CADIM.
né? É uma improbidade administrativa, entra no cadastro de inadimplência, mas é essa bola de neve que vem acontecendo na cidade de São Vicente. Por isso que eu falo, essa política desse sistema de 20 anos saturou, né? A cidade não aguenta mais. E tem muita gente que acaba se iludindo, porque cria-se uma cortina de fumaça. Fala, olha, nós temos que votar em alguém que tenha uma relação com o governo do Estado. Eu acho que todos nós, agentes políticos, temos que ter relação, como eu tenho, com o governador Geraldo Alckmin, com o ministro Kassab, com o ministro Marcos Pereira, para trazer os recursos importantes para a cidade de São Vicente. Mas não adianta a cidade receber recursos como recebeu no passado, em grande contingente, e o prefeito que lá está ter um compromisso com um grupo político que tem que aparelhar a máquina pública por causa de um plano de poder, pensando na próxima eleição e esquecendo os interesses prioritários da população e ignorando governar para a próxima geração. Então, em São Vicente isso aconteceu de uma forma muito clara. E hoje existe no processo eleitoral hoje tem um reflexo. As pessoas mentindo, falando, olha, nós vamos trazer dinheiro do governo do Estado. Primeiro que a gente está vendo a dificuldade. O Paulo Alexandre mal consegue abrir o Hospital do Estivador porque não consegue custear. O Geraldo, que gosta muito do Paulo, não consegue ajudar, né, por causa da crise econômica no país. E quando se arruma um recurso, se não aplicar, como aconteceu, esse pessoal que fala que vai arrumar dinheiro, não entregou o canal do Catiapuã, não entregou o Teatro Municipal, não entregou os conjuntos habitacionais, não entregaram as obras de pavimentações, e estou aqui comprovando como vereador que o dinheiro veio, entrou nos cofres da prefeitura e saiu pelo ralo para pagar apadrinhados políticos para que alguém seja candidato a deputado, outro alguém seja candidato a prefeito, e é sempre um esquema dentro da mesma família. É muito estranho o que aconteceu esses 20 anos na cidade de São Vicente, e agora é o momento da gente passar a cidade a limpo. Eu acho que eu entendo, pelo que a gente tem conversado tudo, o Vicentino agora está ávido por uma mudança para ver se a cidade volta a entrar nos eixos. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo e depois eu quero conversar com o Dr. Clemente sobre a saúde em Santos. É só um minuto. Olá, estamos retornando com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo nos estúdios de Santa Cecília, Dr. Clemente e o vereador pré-candidato a prefeito de São Vicente, Júnior Bozella. Vamos conferir algumas notícias. Em um julgamento marcado por reviravolta, o STF decidiu ontem conferir tratamento diferenciado para o crime de tráfico de drogas quando o acusado é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa, o chamado tráfico privilegiado. Por 8 votos a 3, os ministros decidiram que esse tipo de tráfico não deve ser considerado hediondo. O governo do estado vai liberar 3 milhões de reais para São Vicente. O dinheiro será utilizado para finalizar a construção de 224 unidades habitacionais no Parque Bitaru. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Começando primeiro, doutor Clemente, eu queria que o senhor fizesse, nós estávamos conversando e o Júnior, de forma muito contundente, apontou uma situação, um problema que já se arrasta em São Vicente por alguns anos. Eu acho que não é novidade, principalmente para nós aqui da Baixada e o vicentino, de modo especial, sabe do que nós estamos falando. Haja vista passar pela cidade hoje, a quantidade de lixo, você vê que a zeladoria da cidade realmente está deixando muito a desejar. Diferente da cidade de Santos, que parece que, de alguma forma, mesmo com a recessão, consegue ter uma administração que vai pontuando e, ao mesmo tempo, mantendo uma qualidade de vida. O Júnior também comentou a questão do Hospital dos Estivadores, que vai ser um equipamento importantíssimo, não tenho dúvida, que vai auxiliar não só na cidade, como em toda a região, pelo porte e pelos equipamentos que estão sendo programados para esse equipamento. Então, eu queria saber do senhor como é que o senhor está vendo a saúde e principalmente a gestão no nosso município esses últimos anos. Bom, você falou de São Vicente realmente foi, eu acho que foi um desastre, né? Essa administração do Billy foi um desastre, eu acho que em todos os sentidos. E principalmente na saúde. Você pega lá, não é repassado verba, por exemplo, para a Caixa de Pecúlio de São Vicente. Consequentemente, não tem pagamento para médico, a maioria dos médicos acabaram se afastando dos convênios relacionados à Caixa de Pecúlio. Muitos usuários deixaram de ser atendidos.
Eu estou falando isso abertamente porque Claro. eu próprio fui... Como profissional, o senhor está... Foi comprometido com esse... Claro. Embora eu não tenha parado por conta de uma amizade com o diretor da Caixa, o Hélio, né? Hélio Marques. Então, eu acabei atendendo pela amizade e tudo, mas ele deixou um rombo absurdamente grande. E, certamente, o município de São Vicente foi muito prejudicado em todos os sentidos. E a dívida da Caixa ela é muito alta. Do município com a Caixa de pecúlio, com a Caixa... É muito alta. Ou seja... Há anos que essa dívida é muito alta, né? E deixa a desejar, um problema de Muito gestão triste muito forte, que os isso, credenciados, assim como o doutor Clemente, acabam sendo até parceiros, né, do município, atendendo de forma correta, enfim, contribuindo, mesmo com dívida, não deixou de fazer Não deixou de atender. Que é uma característica, aliás, daqueles profissionais da área de saúde, né? Mas é um negócio impressionante, porque a gestão da Caixa era muito bem feita. Ou seja, o Hélio foi lá, deu uma bela arrumada, ele cortou os gastos que era possível cortar e deixou a coisa realmente muito bem alinhada, muito bem gerenciada. Porém, ele não recebia verba, e não é verba adicional, a própria repasse verba mesmo, o próprio repasse. Decorrente de repasse, ele não recebia, então não conseguia pagar os fornecedores, ou as clínicas e médicos que atendiam o convênio Caixa. Quer dizer, a maioria acabou deixando de atender, esses usuários ficaram abandonados, né? A gente continuou pela amizade e tudo. Então, continua um caos a saúde lá. Não vejo que o Billy se preocupou muito com esse aspecto. Olha, acho que não se preocupou com muita coisa ali, né? Você acabou de falar que... Não se preocupou com muita coisa, né? Eu acho que o doutor Clemente está coberto de razão. Há um problema de gestão, né? E eu falo muito isso, a preocupação que nós temos hoje com a cidade de São Vicente é porque você tem o mesmo modelo de governo que você tinha há 16 anos. Você teve 8 anos de governo tércio, muito ruim, e aí a população fez a opção, uma mudança. E aí veio o voto de protesto, porque a única opção que tinha é enxergar o Billy como aquele voto de protesto. Se não fosse o Billy, eu costumo dizer, seria o Poste que ganharia a eleição em São Vicente, porque estava saturado o sistema. E o Billy não mudou a sistemática da máquina pública da administração. E a coisa continuou, morro água abaixo. Ele se apresentou como se fosse algo diferente, mas fez igual. Eu acho que nem teve essa chance de se apresentar, porque ali foi o voto de aversão, de mudança mesmo, de protesto. E eu acho que esse foi o grande problema. Mas você tem hoje a oportunidade de quem conhece a máquina pública, de quem conhece a administração, principalmente eu estou tendo a oportunidade de estar no meu primeiro mandato como vereador, eu fui secretário, quer dizer, eu conheço o executivo, tenho a minha passagem pelo legislativo, quer dizer, então a gente tem um propósito que não é uma aventura, né? Nós conhecemos os desafios da máquina pública municipal e São Vicente tem luz no fim do túnel. É que você precisa mudar esse sistema, que foi de 16 anos, que houve desse coronelismo, dessa república chavista que lá se implantou, e aí houve esse voto de protesto, nasceu o Billy é uma consequência desse sistema de 16 anos, o sistema político, porque nenhuma outra figura política em São Vicente conseguia se colocar à disposição de um processo eleitoral, nunca conseguiu oxigenar. E hoje nós temos lá uma pluralidade muito grande de candidaturas. Eu, particularmente, conheço os problemas da máquina pública e sei que esse sistema que faliu a cidade, né, e que continuou, é um continuismo no governo Billy. E aí a coisa foi se deteriorando. Já vinha ruim, os equipamentos públicos totalmente destruídos, saúde, educação, as creches em atraso. O lixo na cidade também existia logo no início da gestão Billy, a cidade estava com problema do lixo, quer dizer, não houve... Até pagamento em atraso, dívida de R$1 bilhão acumulada, quer dizer, então assim, os governos que se sucederam, e agora se agravou mais ainda com o governo Billy. Então nós precisamos parar por aqui, criar um divisor de águas. Educação. É um outro desafio na cidade. Porque é importante, é uma preocupação para as famílias vicentinas. Quantos anos que não se reforma uma escola na cidade? O ambiente escolar ele é decisivo para o bom desempenho do professor e do aluno. Quer dizer, nós temos o recurso do Fundeb, a Codesave lá em São Vicente, não generalizando, mas ela virou um cabidaço de emprego. Ela consome 8 milhões da prefeitura mês, a verba do Fundeb praticamente é consumida lá na Codesave, 60% do recurso do Fundeb é para pagar o salário dos professores. Os outros 40% servem para aplicar na estrutura da educação. Então, nós temos o desafio lá. Eu lutei muito. São Vicente é a maior rede de ensino da Baixada Santista.
Eu fiz uma comissão na Câmara, fiz as indicações para que pudesse entregar o material e o uniforme escolar gratuito. Quer dizer, a secretária foi à Câmara, assumiu o compromisso. Quer dizer, o prefeito fez a opção de entregar o livro da robótica. Quer dizer, é uma opção, no meu ponto de vista, equivocada, é um erro de gestão. E nós temos esse desafio de entregar o uniforme gratuito para a rede de ensino, como também criar um sistema de reforma dos equipamentos públicos, e principalmente das escolas. Não dá para uma criança estar contente num ambiente escolar deteriorado. Esse é um desafio para a educação. E a meritocracia, né? Valorizar o professor. Né? Você precisa criar um centro de acolhimento do servidor. Tem muito professor que está afastado por problemas psicológicos. A prefeitura precisa ter esse cuidado com o servidor de carreira, e para que ele também possa receber a meritocracia. Né? Se você destinar recurso para o professor estudar, se preparar, com certeza o seu aluno, né, da rede, ele vai sair estudando, ele vai sair lendo, escrevendo com uma qualidade melhor do ensino. Pós-graduação, você estimula o professor a melhorar a sua condição de atender o aluno. E eu acho que isso que falta em São Vicente, é gestão. Muito bem. Vou voltar para você ter me perguntado dos estivadores. Eu acho o seguinte, realmente o setor público não vai conseguir gerir esse hospital. Eu acho, mesmo que ele receba verba federal, estadual... O custeio dele é muito alto. Né? Federal vai ser em pouco, estadual um pouco mais, mas não o suficiente, juntando com o municipal para tocar. Não tem condição. Se colocar uma ONG, que é a tendência hoje, que eu acho uma tendência totalmente errada, ela simplesmente vai piorar a situação. Por quê? A ONG, ela tem um propósito. Não é... Toda ONG, teoricamente, é sem fins lucrativos. Mas ela precisa tirar o dinheiro para pagar os seus funcionários, os seus gestores. Ou seja, ela consome uma verba que era destinada para aquele fim. Ela não consegue uma verba adicional. Então, hoje, a pegar no mundo todo, mundo desenvolvido, onde existe essa possibilidade... É parceria público-privada mesmo. Ele é um órgão público. Mas as OS funcionam mais ou menos nesse molde, né? Não, mas ela consome a verba que você tem. A parceria público-privada, ela vai buscar isso no mercado. Ela consegue buscar isso no mercado. Ela vai fazer o quê? Vai fazer um sistema misto. Ela vai ampliar, porque ela tem dinheiro, ela amplia um lado do hospital, ela amplia um outro lado do hospital. Ela consegue... vender leitos, por exemplo, para outros fornecedores. Vamos dizer, ela pode vender para, hipoteticamente falando, claro, para Transmontana, Amil, Intermédica, enfim. Ela vai vender leitos por um lado, que vai custear esse lado. Isso já existe. Na Bahia, o hospital mais, na periferia da Bahia, por exemplo, o hospital que melhor atende é exatamente de parceria público-privada, e não de ONG. Ele vai buscar negócio no mercado. Vou te citar um outro exemplo. Eu estou lá dentro, inclusive, o Hospital Estalamares de Guarulhos, que estava quebradíssimo com esse sistema. Agora entrou uma... E aí está de novo a gestão, tudo é gestão, né? Eles pegaram... É importantíssimo. Na esfera pública, tudo é gestão. Gestão. Aí pegaram essas fundações, aí sim, para dar consultorias de graça. Elas têm interesse, aí dá uma consultoria, algum empresário financiou essa consultoria, modificou o hospital totalmente. Então, de um hospital inviável, está se tornando um hospital viável. E está atendendo muito mais gente hoje, pelo SUS, do que atendia antes. Então, eu vejo o seguinte, você pode pegar no Brasil, está aqui com o Batão do lado, né? Um exemplo típico. Que é um desafio também, porque não dá certo o ONG, Rogério, não dá. A ONG consome verba disso aí. Ela precisa dessa verba. Esse negócio de dizer precisa abrir. Mas em Santos existem muitos hospitais que estão recebendo o sistema OS de atendimento. E eu tenho lido, né, as pesquisas têm mostrado, por exemplo, que a UPA, 99% da população está feliz com o atendimento. Mas ela consome mais verba, isso não tenha dúvida. A OS consome mais verba. E mais, você sabe disso, você está no setor público. A grande maioria das ONGs são picaretagem. E isso não é o Clemente que fala. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa, 92% das ONGs pesquisadas eram picaretas. 92%. Ou seja,
ONGs são criadas, muitas delas, exatamente para aproveitar o setor público, para tirar dinheiro desse setor público. E esse dinheiro, muitas vezes, ele é no sistema Lava Jato. Ela tira do setor público e dá para os políticos que as indicaram. Em São Vicente a gente acompanhou muito isso. Lá tinha uma entidade que recebia o recurso da encenação, algo em torno de 6 milhões de reais, e a encenação custava 1 milhão. Pois é. A encenação da Vila São Vicente. Aconteceu muitos anos na cidade isso. Picaretagem. Nós vamos precisar novamente para um breve intervalo. Só um minuto. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Bom Dia Baixada. Vamos acompanhar outras notícias do dia. Parte da renda de ingressos adquiridos pelo Santos para o clássico contra o São Paulo do próximo domingo foi roubada ontem na subsede do clube. Em São Paulo, 2 homens armados levaram uma quantia em dinheiro que ficava armazenada em caixas de papelão. O clube, no entanto, não soube precisar o valor exatamente roubado. Ainda de acordo com o Peixe, ingressos não foram levados. Em comemoração aos 55 anos do Complexo Educacional Santa Cecília e aos 20 anos do curso de Extensão em Ciências, Saúde e Espiritualidade, a Unisanta traz a Santos amanhã a conferencista Divaldo Pereira Franco, conhecido pelo seu trabalho filantrópico e palestras em favor da paz mundial. O encontro será realizado das 11 ao meio-dia na Arena Santos. A organização receberá espontaneamente 1 quilo de alimento não perecível a ser distribuído para instituições beneficentes da cidade. Bom, vamos voltar. Pô, essa nota, uma nota do Santos, você roubar a subsede do Santos, realmente a sociedade está precisando de um choque assim para resgatar alguns valores, porque é incrível, né? Mas, doutor Clemente, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a questão da saúde, com uma interferência até interessante do vereador Júnior Bozella. Eu defendo esse equipamento que está sendo terminado em Santos, mas realmente é um fato de que o custeio dele é muito caro. Você acha, Júnior e doutor Clemente, que nós não deveríamos começar a pensar nessas questões cruciais como saúde, segurança, tudo, de forma mais metropolitana, assim, para que todos os municípios tenham uma convergência em torno desses pontos? No caso, por exemplo, para fazer funcionar o Hospital dos Estivadores, uma vez que nós não conseguimos, algum tempo atrás, perdemos a oportunidade de construir um equipamento de saúde que seria o Hospital Regional em São Vicente. Que teria o custeio dividido entre o Estado e a União. Já havia esse compromisso, quer dizer, o Paulo Alexandre ele teve que se desdobrar e hoje o impacto na saúde da cidade de Santos, que é o polo, a cidade polo da Baixada Santista, é muito grande em função do déficit de leitos hospitalares que os outros municípios aqui que compõem a região metropolitana apresentam. Então, nós temos lá em São Vicente um déficit hospitalar muito alto de leitos hospitalares. Então, muitos dos atendidos da rede pública, e São Vicente tem um contingente muito grande de pessoas que são atendidas pelo sistema SUS. E o Paulo, aqui em Santos, ele se debruçou em fazer uma reforma importante, mais de 50 milhões aplicados e investidos no Hospital dos Estivadores, e hoje uma dificuldade enorme de colocar o hospital em funcionamento. O problema da saúde, eu acho que o gestor ele precisa concentrar os esforços, porque não adianta você construir equipamento e depois você não colocar ele em função, em execução, os serviços que lá oferece para a população. O desafio é você reorganizar o sistema já existente. Essa questão do déficit hospitalar, ela é real. Porém, não adianta você investir 50, 60 milhões na construção do novo hospital e você não colocar ele para funcionar. Não, eu acho que o problema da saúde não é ter novos leitos hospitalares, é você conseguir ter um bom atendimento, ter médicos trabalhando no seu local de origem, satisfeitos, felizes com o seu salário colocado em dia, que é o que não acontece hoje na cidade de São Vicente. Então, e o problema ele é metropolitano. Cubatão, quer dizer, atende uma camada muito grande de pessoas que, por exemplo, sofrem acidentes na pista, ali na área continental. Então, tem muita gente de São Vicente que é
atendida no Hospital de Cubatão. Então tem que ser rediscutida essa questão, porque São Vicente existe uma saúde defasada, quer dizer, o CREI não suporta o atendimento da cidade, foi construído para ser um pronto-socorro e virou um hospital. O CREI ele não é ruim, ele é saturado. Quer dizer, tem muita gente que é atendida no CREI. Quem infarta vai para o CREI. Do SUS, né, Clemente? Que os repasses do SUS também paga 50% da conta apenas. Quer dizer, se não corrigir a tabela SUS, você não vai conseguir atender as demandas da saúde na região. Eu vou chutar, assim, sem medo de errar. 70% do atendimento desse hospital vai ser da Baixada Santista e não de Santos. Santos provavelmente vai ter 30% de pessoas. É praticamente um hospital você regional. Pega aqui, eu sei que nós estamos no fim aqui, mas você vai pegar Mongaguá, tem 12, 13% de pessoas que têm plano de saúde, só. Aí você pega Peruíbe e Itanhaém, por volta de 15% a 17%. São Vicente, em torno de 21%, 22% que tem plano de saúde. Também é alto o número de SUS. Você pega Cubatão, tem 40% da população, pelo menos até há pouco tempo atrás, tinha 40% da população, por causa das indústrias, que tinham plano de saúde. Santos, 72% tem plano de saúde. Então, de onde que vão vir as pessoas? E sem contar a crise, né, doutor? E sem contar a crise agora que mais de 1 milhão de usuários do plano de saúde deixaram de ter o seu plano de saúde e estão usando o sistema público. Vai utilizar. Agora, Rogério, eu acho que o sistema mais barato seria, de novo, parceria público-privada. Eu vou falar, inclusive na minha área, na década de 70, 80 e até um pouco na década de 90, o usuário poderia escolher via SUS a clínica que ele queria escolher. Ele era atendido no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, uma eficiência extremamente grande, com qualidade ótima, ele podia escolher onde ele ia, ou seja, por que não fazer isso? E sem aumentar custo. Quem quer, atende pelo preço ofertado. Quem não quer, não atende. Eu tenho certeza que muitos atenderiam. Rapidamente, o custo de um leito para o SUS é 6 vezes maior do que custa para a iniciativa privada. Isso é pesquisa recente feita no Rio de Janeiro. Existia 13 empregados por leito. Ou seja, o custo foi feito no setor público no Rio de Janeiro, mas o custo leito-dia para o setor público 6 vezes maior que a iniciativa privada. Não funciona. Nós estamos chegando ao final. Vereador, queria suas considerações finais, agradecer sua presença de novo. Agradecer mais uma vez a oportunidade, me colocar sempre à disposição aqui do programa Bom Dia Baixada e desejar um bom final de semana a todos os nossos amigos telespectadores. Doutor Clemente, obrigado também pela presença, foi um prazer recebê-lo. Tá, Rogério, obrigado, Júnior. A você, telespectador, pela audiência, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. E a você que ficou nos assistindo, desejo um excelente final de semana, que você aproveite ao lado dos seus familiares. Até semana que vem.